Ok, vamos direto ao que interessa. A gente tem uma pergunta, quase uma investigação teológica e literária, na verdade. Pensa na alma de Arthur Morgan, mas não qualquer Arthur. Pensa na versão dele de honra baixa, a mais impenitente de todas. Agora, imagine que essa alma vai ser julgada pelas regras rígidas do inferno de Dante. Onde exatamente ele iria parar por toda a eternidade? Então, só para ficar bem claro, o nosso sujeito de análise aqui não é o Arthur que busca a redenção, sabe? Não. É o Arthur de honra baixa. Aquele que, em vez de ter o servo nobre como guia espiritual, tem o lobo, o predador. É a alma desse homem que a gente vai seguir na descida para o inferno. E a básica condenação dele é simples e brutal. Este Arthur, ele não busca perdão, de jeito nenhum. Ele morre abraçando a escuridão, a própria natureza violenta dele até o fim. E olha, no universo de Dante, isso é fatal. A falta de arrependimento ali no último suspiro é uma sentença definitiva. Não tem apelação. O destino dele já está selado. Para a gente entender que tipo de pecador ele é, podemos usar as 3 bestas de Dante como uma espécie de guia. Pensa bem, ele encarna perfeitamente o leão, que é o símbolo da violência pura. E ele também é a loba, que representa aquela cobiça insaciável, aquela ganância que nunca acaba. Agora, ele não é o leopardo, que simboliza a fraude. As ferramentas do Arthur são a força bruta, a intimidação, não a astúcia. E as evidências contra ele? Nossa, a lista é longa. Uma vida inteira definida por roubo à mão armada, cobranças feitas na base da brutalidade e, claro, o assassinato de inocentes. Os pecados dele são tão pesados que ele passa direto pelos círculos superiores do inferno, sabe? Aqueles reservados para pecados de, digamos, incontinência, como a luxúria ou a gula. Não. A alma do Arthur é pesada demais para ficar por aí. Então, vamos começar a eliminar as possibilidades. Onde é que ele se encaixa? Será que seria o 8º círculo, a casa dos ladrões? Não. O método do Arthur não é o furto, aquele roubo na moita, na base da fraude. É o roubo violento, a mão armada, cara a cara. E pode parecer só um detalhe, mas para Dante essa distinção ela é absolutamente crucial. Certo. E que tal o 9º círculo, o fundo do poço, o lago congelado dos traidores? Afinal, no final, ele abandona o John para ir atrás do dinheiro, certo? Mas também não. O ato final do Arthur é movido pela ira quente da ganância. Não é aquela traição fria, calculada, que congela o fundo do inferno. A alma dele queima, ela não congela. Ok, então já eliminamos a fraude e a traição. O que sobra? Sobra o pecado que define o Arthur de honra baixa, a violência, pura e simples. E o exemplo perfeito disso é o trabalho dele como executor brutal para o agiota, o Leopold Strauss. Ele não era quem emprestava grana, mas era, com certeza, o punho que garantia que ela voltasse. E é aqui que a gente chega. Tendo eliminadas as outras opções, nós encontramos o verdadeiro destino dele, o 7º círculo do inferno. E, para ser mais exato, o primeiro giro desse círculo, um rio de sangue fervente. Um rio chamado Phlegethonte, o lugar reservado para os violentos contra o próximo. Esse é o lar eterno de tiranos, de assassinos, basicamente de todo mundo que em vida sentiu prazer em derramar o sangue dos outros. A justiça poética do Dante aqui é simplesmente implacável. Quem viveu com sede de sangue, agora vai se afogar nesse mesmo sangue por toda a eternidade. E o mais incrível é que o veredito exato vem do texto original de Dante. Arthur seria classificado como um predone. O que é isso? Um salteador, um ladrão de estradas, alguém que, nas palavras do próprio Dante, fez guerra nas estradas. Francamente, tem descrição mais perfeita para a vida de fora da lei do Arthur Morgan? Certo, mas qual seria a profundidade dele nesse rio de sangue? Porque isso importa. E, considerando a escala da violência dele, a contagem de corpos numa vida inteira de honra baixa, o Arthur não é um bandido qualquer. Não, ele estaria submerso até o pescoço, até a garganta, se afogando no próprio sangue que ele ajudou a derramar. E quem é que garante que ele vai cumprir essa pena? Quem são os carcereiros desse lugar? Bem, os guardiões desse reino são milhares de centauros. E eles ficam patrulhando a margem do rio, todos armados com arcos e flechas. A tarefa deles é bem sombria e direta. Eles atiram flechas em qualquer alma que tente emergir do sangue fervente mais do que a sua própria culpa permite. Ou seja, não tem escapatória.
não tem nem um minuto de alívio. E é aqui que a justiça poética de Dante atinge o seu auge, de uma forma quase cruel. Pensa comigo, o mestre cavaleiro, um homem que definiu toda a sua vida, a sua liberdade e o seu poder montado em um cavalo, agora é eternamente aprisionado e caçado por centauros, aquela fusão grotesca de homem e cavalo. O maior símbolo da liberdade dele se transforma num instrumento da sua tortura eterna. É genial e, ao mesmo tempo, terrível. E dá até pra gente fazer um contraste rápido do destino do Arthur com o do Maquiavel. O Arthur, ele queima no sangue quente da sua raiva, da sua violência, já o Micah com aquela traição fria, calculista. Ele com certeza estaria lá no fundo, congelado no gelo do nono círculo. Um queima no calor, o outro congela no frio. Cada um sendo punido exatamente pela natureza do seu próprio mal. No fim das contas, fica uma reflexão. A verdadeira tragédia talvez não seja o fato de Arthur Morgan estar no inferno. A questão mais provocadora é: para um homem que viveu a vida inteira em um estado de guerra constante, será que ele realmente se importaria de estar lá?